História de um homem sozinho em casa. Há alguns anos, eu estava sozinho em casa e no andar de cima do meu quarto. Por algum motivo, eu tinha um monte de cobertores e travesseiros no chão e decidi me deitar sobre eles, portanto, eu estava basicamente deitado no chão. Eu estava assistindo ao YouTube, mas tinha certeza de que estava ouvindo o que pareciam ser passos no andar de baixo, mas não dei importância por ser paranoico, até que ouvi claramente passos subindo as escadas, mas eram lentos, parecia que estavam dando 2 passos por degrau. Quando finalmente chegaram ao topo da minha escada, pararam. Não ouvi passos andando pelo corredor nem nada, apenas parecia que pararam no topo da escada. Nesse momento, eu estava com os pés pressionados contra a porta, esperando que o peso do meu corpo bloqueasse a porta, quando, de repente, alguém empurrou a porta com força suficiente para me empurrar um pouco, mas parou antes que a porta se abrisse totalmente. Sozinho em casa com meu antigo cachorro. Embora não pareça, isso aconteceu há um bom tempo. Provavelmente há mais de 10 anos. Eu estava nos últimos anos do ensino médio e estava sozinho em casa. Meus pais estavam em um casamento que os obrigou a ficar em um hotel e meu irmão trabalhava no turno da noite. Naquela época, minha família morava em uma cidade muito conhecida da costa leste, em um bairro de colarinhos azuis que estava começando a se deteriorar. Quando adolescente, eu era um pouco solitário. Não era um nerd nem nada do gênero. Eu era um cara grande, que tinha amigos e saía para encontros, mas como sou naturalmente introvertido, eu valorizava os raros momentos de solidão que tinha. Nesse fim de semana, eu estava ansioso para entrar na minha rotina normal de casa vazia e jogar um pouco de PlayStation na TV de tela grande, depois pedir um jantar tardio para a viagem, pizza ou comida chinesa, e comer enquanto assistia a Dragon Ball Z. Depois, por volta das 2 horas da manhã, dormir no sofá com meu antigo cachorro, Cecil. Cecil era um beagle tão velho quanto as colinas, e estava em nossa família há cerca de 8 anos. Ele era calmo e pacífico, e passava seu tempo pedindo comida e dormindo. Ao contrário da maioria dos beagles, Cecil nunca uivava ou latia, ele ficava mais do que satisfeito em descansar a cabeça em seu colo e passar a noite ali. Enfim, voltando à história. Era aproximadamente 1 da manhã, eu tinha acabado de comer a última fatia de pizza e estava cochilando no sofá, quando ouvi um estrondo vindo do beco dos fundos. Não dei muita importância ao fato. Qualquer pessoa que tenha vivido em uma cidade sabe que barulhos acontecem a qualquer hora da noite. A cabeça de Cecil saiu do meu colo e os pelos de suas costas se eriçaram. Ele sempre foi um pouco nervoso, então eu o acalmei e comecei a cochilar novamente. Não mais do que 2 minutos depois, ouvi outro estrondo e Cecil fez algo que eu nunca o tinha visto fazer antes. Ele pulou do sofá e correu como um vento em direção à porta que dava para o porão, latindo e rosnando como um cão com o dobro do seu tamanho. A expressão em seu rosto me lembrou a de um pastor alemão da unidade K9. Eu nunca o tinha visto daquele jeito, o que fez minha adrenalina subir. Entre os latidos dos cães, agora consigo ouvir um estrondo persistente. Havia uma porta raramente usada no porão que dava para o beco dos fundos. Era velha, enferrujada e difícil de abrir, mesmo com uma chave, e fazia muito barulho. De repente, percebi que alguém estava tentando entrar na minha casa pela porta do porão. Um pouco de contexto para quem nunca morou em um bairro ruim. Se alguém tentar entrar em sua casa e seguir em frente depois de perceber que a porta está trancada, é porque quer suas coisas. Se alguém tenta insistentemente entrar em sua casa apesar de a porta estar trancada, bem, e eles querem você. Sabendo disso, subo as escadas correndo para pegar o pesado taco de beisebol de madeira que guardo embaixo da cama para situações como essa. Em seguida, desço para o porão. Provavelmente deveria ter corrido, mas eu era um adolescente machão com complexo de durão e, além disso, não tinha para onde ir. Enquanto descia as escadas para o porão, Cecil passou por mim com a velocidade e a agressividade de um cão com metade de sua idade. De repente, ouvi a voz de um homem dizer "ó, merda" e a pancadaria parou. Não chamei a polícia ou qualquer outra pessoa, o que provavelmente foi a coisa mais idiota que já fiz. Fiquei sentado pelo resto da noite com um taco na mão. Meu irmão chegou em casa naquela manhã e eu lhe contei o que havia acontecido. Fomos até a porta do porão para dar uma olhada e, quando demos um puxão para abri-la, a porta inteira caiu. Esse psicopata estava a um bom empurrão de entrar em minha casa, mas o velho Cecil o assustou. Tenho certeza de que aquele cachorro velho, gordo e preguiçoso salvou minha vida. Quando conto essa história para as pessoas, elas consideram suas ações como um cão fazendo o que um cão deveria fazer. Mas quando eu digo que Cecil nunca latiu ou se moveu tão rápido em sua vida, você pode levar isso para o banco. Era quase como se ele soubesse da urgência, como se soubesse que aquela porta ia ceder. Há alguns anos, tivemos que abatê-lo porque ele simplesmente não tinha mais vontade de viver.
Antes da injeção, tive um momento a sós com ele. Agradeci a ele pela última vez por sua amizade e pelo que ele fez naquela noite. A essa altura, eu já era um homem adulto, com esposa e filhos. Estou convencido de que nada disso teria acontecido sem o velho Cecil. Obrigado, amigo. Sinto sua falta. Sozinho em casa com uma faca na mão. Isso aconteceu há cerca de 2 anos, quando eu estava sozinho em casa. Na época, eu tinha 16 anos e estava no face-time com um amigo quando, pelo canto do olho, vi algo se mover do lado de fora de uma das janelas. Corri para um lugar da casa onde nenhuma janela pudesse me ver e pensei no que fazer em seguida. Alguns segundos depois, decidi me aproximar da janela onde pensei ter visto algo, mas quando olhei para fora não vi nada. Comecei a olhar por todas as janelas para ver se realmente havia alguém em nossa propriedade. E, com certeza, quando cheguei à janela dos fundos da casa, havia uma pessoa parada ali, de costas para mim e olhando na outra direção. Para contextualizar um pouco, minha casa tem arbustos em todos os lados da propriedade, exceto na frente, portanto, um estranho na parte de trás da casa realmente me assustou. Corri para a cozinha, peguei a maior faca que consegui encontrar e voltei para a janela onde vi a pessoa pela última vez. Ela havia desaparecido. Então, através do vidro embaçado da porta da frente, vi o estranho novamente, com um objeto grande na mão. Agora eu estava me preparando para lutar pela minha vida, se necessário, e comecei a processar a ideia de talvez ter de esfaquear quem quer que estivesse lá fora. Mas quando olhei por outra janela, vi que a pessoa tinha ido até um dos arbustos e o estava cortando. Foi quando percebi que se tratava de um jardineiro que estava trabalhando em nossa propriedade. Senti-me um pouco estúpido ou talvez bobo, mas principalmente muito aliviado por não ser uma pessoa perigosa, afinal. Disse ao meu pai para nunca mais contratar um jardineiro sem me avisar antes, pois a situação era muito assustadora para mim e se eu tivesse saído para enfrentar a pessoa com uma faca enorme na mão. Sozinho em casa. O sonho de um adolescente se torna realidade, uma casa só para ele, sem pais para lhe dizer o que fazer, sabendo que você pode fazer o que quiser e não vai levar bronca. Não gosto de sair, não gosto de me socializar com outras pessoas, exceto com meus amigos, pois isso não faz parte da minha zona de conforto. Gosto de ficar em casa e jogar Xbox, como a maioria das crianças, mas gostaria de ter saído com minha mãe uma noite, apenas esta noite. Era sábado à noite e eu e minha mãe fomos convidados para uma festa de aniversário de um amigo da família. Eu não sabia muito sobre essa pessoa, então usei isso como desculpa. Mamãe, por favor, eu não quero ir. Fomos convidados como uma família, então você tem que ir. Mas eu não conheço ninguém lá, nunca os vi antes, eles são seus amigos, não meus. E ela se afastou. Por favor, confie em mim de uma vez por todas. Ela suspirou em derrota. Tudo bem, mas se algo der errado, você vai se arrepender. Por volta das 7h30 da noite, minha mãe sai, gritando as coisas comuns que um pai faz. Não atenda o telefone a menos que seja eu, não atenda a porta, blá blá blá. Ela se aproxima, me dá um beijo no rosto e olha para mim com uma expressão preocupada. Tome cuidado, está bem. Vou ficar bem, divirta-se. Eu aceno para ela pela porta da frente enquanto ela sai com o carro. Fecho a porta atrás de mim e fico parado, olhando ao redor. É minha, toda minha. Vou até a cozinha e abro o armário. O que comer? Chocolate, bolo, batatas fritas ou pirulitos? Que se dane. Empilho tudo em meus braços e despejo no balcão, vou até a geladeira e procuro uma bebida. Sim. Uma garrafa fechada de Mountain Dew. Será que essa noite poderia ficar melhor? Pego toda a comida e bebida e vou para minha sala de estar, coloco toda a comida na mesa de madeira e ligo a televisão e o DVD player. Dou uma olhada em uma pilha de filmes. Chego ao Superbad, um dos meus filmes favoritos. Pulo no sofá e começo o meu banquete. Depois de 1 hora de filme, já comi a maior parte das batatas fritas, metade do bolo e 1/4 da garrafa de Mountain Dew e preciso mijar. Deixo o filme ligado, meu banheiro fica a apenas 10 metros de distância, abro o zíper e estou prestes a começar a fazer xixi, mas ouço o Superbad parar de tocar. Começo a me preocupar um pouco, então termino de ir ao banheiro e volto para minha sala. Entro na sala e fico paralisado. O filme está passando, mas os sons sumiram ou não me lembro de ter colocado o som no mudo. Começo a ficar um pouco assustado, então tiro o DVD do aparelho para verificar se há arranhões no disco. Nenhum. Coloco-o de volta, reinicio o filme e o som volta. A essa altura, estou pensando que o DVD player estava apenas funcionando mal, mas quando o filme começa, ouço uma risada. A risada de uma garotinha.
Pulo da cadeira e olho em volta da sala freneticamente. Meu coração começa a acelerar, meu pulso fica louco, não tenho irmã e não há outras crianças que morem na minha região, apenas casais mais velhos e idosos. Então, a essa altura, já estou morrendo de medo. Acendo as luzes da sala e da cozinha, o que me arrependo de ter feito, e, quando a luz se acende, vejo algo. Era uma sombra dentro da minha casa, no canto da minha cozinha. Quase parecia a figura de uma pessoa. Fiquei ali, completamente horrorizado, e vi a sombra desaparecer. Ela se desvanece e depois desaparece. Não sei o que fazer, como reagir. Fiquei ali parado, em choque, como não me sinto bem sob estresse, desmaiei. Horas depois, volto a mim, com um caroço na cabeça por ter batido no chão. Olho rapidamente em volta, lembrando-me da figura da sombra, nada fora do comum. Levanto-me lentamente, usando o balcão como apoio, e verifico o relógio no forno, 11h43 da noite. Viro-me e dou uma olhada no cômodo. Tudo o que consigo pensar é naquela sombra, o que diabos ela estava fazendo e qual era o seu objetivo em minha casa.